Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos estudar as transformações da matéria. Transformações da matéria. As transformações da matéria elas são divididas em duas, as físicas e as químicas. As transformações físicas são aquelas que ocorrem sem a modificação da composição química da matéria. Já as transformações químicas são aquelas que ocorrem com modificação da composição química da matéria. Iremos estudar cada uma detalhada mais à frente nos próximos slides. Então, primeiramente, vamos estudar os fenômenos físicos. Os fenômenos físicos, como foi dito, são aqueles que ocorrem sem ocorrer uma modificação na composição química da matéria. Por exemplo, utilizar uma fibra para a produção de roupas. Você está pegando a fibra ali, vamos supor, um algodão, e você está simplesmente transformando o algodão, aquelas linhas de algodão, as fibras de algodão em roupas. Você está dando uma nova forma, vamos dizer assim, aquele algodão, aquelas linhas, aquelas malhas, aquelas fibras. Outro exemplo é quando um copo se quebra, quando cai ao chão, como vocês estão vendo na imagem. O copo, composto geralmente por borosilicatos ou silicatos, é a composição do vidro, perdão, de borosilicatos ou silicatos. Ele simplesmente está o quê? Está se quebrando, estava na forma de um copo e agora está em pedaços pequenos, estilhaçados. Mas não altera a composição química da matéria, continua sendo a composição química do vidro, silicatos ou borosilicatos. Amassar uma folha de papel. Você altera mais uma vez a forma da folha, do papel, se transformando em uma bola, porém a celulose ali que compõe o papel ainda continua, ou seja, não ocorre uma transformação química da matéria, somente uma transformação física, apenas a forma da matéria ali que está sendo transformada. Um outro exemplo é a dissolução de açúcar em água, onde o açúcar é o soluto e o solvente é a água. Você adiciona o açúcar na água, aquele açúcar, ele vai, que é o que? Vamos supor que é glicose, ele vai sofrer o que? Simplesmente ele vai se dissociar, as moléculas vão ficar solvatadas pelo solvente, que é a água, elas vão estar ali dispersas, né, no meio aquoso, porém elas não mudarão a sua composição química. Mais uma vez, um exemplo de um fenômeno físico. Agora vamos dar uma analisada desde o ponto de vista macroscópico nos estados físicos da matéria. O estado sólido, como vocês podem ver aqui mais à esquerda, ele tem o que? Ele tem volume constante e forma constante. Como vocês podem ver, um gelo dentro de um recipiente, ele vai ter o seu volume constante e a sua forma será constante. Já se nós fornecermos calor, o gelo passa, a água sólida passa para o estado líquido e pode-se observar que o volume ainda continua constante, porém a forma é variável. Para o estado líquido, se você colocar uma certa quantidade de líquido, de água, vamos supor aqui, água líquida, em um recipiente, o volume será constante, será igual ao do sólido, porém, o que é que vai acontecer? A água ela vai se moldar ali aquele recipiente e vai adquirir a mesma forma do recipiente, ou seja, a forma é variável. Fornecendo um pouco mais de calor, chegamos ao estado gasoso. E no estado gasoso nós temos um volume variável e a forma também variável, ou seja, o gás ele ocupa todo o volume daquele recipiente e, consequentemente, ele também irá se moldar ao recipiente. Então, como nós podemos ver aqui, essas são observações experimentais que podemos enxergar. São, portanto, características macroscópicas da substância. Dando uma olhada agora desde o ponto de vista microscópico, nós podemos ver o quê? Que no estado sólido as partículas vibram em torno de um ponto fixo. Já no estado líquido, as partículas rolam umas sobre as outras com certa liberdade de movimento.
E no estado gasoso, as partículas se movimentam em todas as direções com alta velocidade, ficando bastante afastadas umas das outras. Ou seja, que os graus de liberdade das moléculas vão aumentando, ou seja, as moléculas vão aumentando a sua energia cinética, desde o estado sólido até o estado gasoso, passando pelo estado líquido. Onde no estado gasoso nós temos o caos, o caos, né, o maior caos, as moléculas todas, uma máxima desordem, quando nós comparamos com o estado sólido, onde as moléculas, os átomos ali, eles estão vibrando em torno do seu próprio eixo, eles não têm uma certa liberdade, eles não têm uma desordem elevada. Agora vamos analisar aqui as transformações de um estado para outro. Qual o nome que nós damos a essas transformações? Do estado sólido para o estado líquido, chama-se fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Também a vaporização é o termo genérico, onde se divide em 3 outras subclasses, que é o que? Evaporação, quando ocorre de forma natural, como nos rios, mares, lagos. Ebulição, quando ocorre de forma artificial, a água passando do estado líquido para o estado gasoso, como por exemplo, você colocar a água para esquentar para tomar café. Você coloca ela no fogão, acende uma fonte de calor artificial, você está ali fornecendo calor, né? O gás liquefeito de petróleo está queimando ali, o gás butano, e aquecendo, com o calor daquela reação, aquecendo a água, e a água, por isso, vai trabalhar em ebulição. E por fim, a calefação. A calefação é a transformação brusca da água do estado líquido para o estado gasoso. Como, por exemplo, se você tem uma chapa quente e você jogar uma gota de água naquela chapa, a água vai entrar em processo de calefação, ou seja, vai passar do estado líquido para o estado gasoso repentinamente. A sublimação é quando ocorre a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Todos esses processos que ocorrem com a absorção de energia são chamados de processos endotérmicos, representados aí pelas setas e semissetas, pelas semissetas, na verdade, verdes. Já a condensação e a liquefação são nomes dados aos processos que ocorrem para a transformação do estado gasoso para o estado líquido, onde geralmente a condensação se utiliza quando nós estamos falando do vapor sendo transformado no estado líquido, e a liquefação quando nós temos o gás sendo transformado no estado líquido. Falaremos isso mais à frente quando estivermos estudando diagrama de fases. Então, temos a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. E por fim, a sublimação inversa ou a ressublimação, que é a passagem do estado gasoso para o estado sólido. E todos esses processos que ocorrem com liberação de energia são chamados de processos físicos exotérmicos, os que estão aí representados pelas semissetas vermelhas. Aqui é a mesma representação, simplesmente agora desde um ponto de vista microscópico, como vocês podem ver aí nos recipientes. Vamos observar agora como olhando, imagine que nós pudéssemos ir desde o ponto de vista microscópico, mergulharmos em um cubo de água, por exemplo, onde ali, nós pudéssemos estar entre os átomos, entre as moléculas de água daquele meu gelo. Vamos ver mais ou menos como é. Elas não têm um alto grau de liberdade, elas giram praticamente em torno do seu próprio eixo e, como vocês podem observar aí no vídeo, elas não têm tanto grau de liberdade, ficam girando em torno do próprio eixo. Agora vamos observar o estado líquido. No estado líquido, podemos observar que as moléculas de água já escorregam umas sobre as outras, ou seja, tem uma desordem mais elevada, tem uma energia cinética mais elevada e, como vocês podem observar aí no vídeo. E por fim,
Vamos analisar o estado gasoso, onde vocês vão ver que as moléculas estão bem espaçadas, estão em um movimento de desordem mais elevado e possuem também uma energia cinética maior. Agora, por fim, vamos analisar uma transformação de fase, que é a fusão, ou seja, a água passando do estado sólido para o estado líquido. Primeiramente, temos aí o estado sólido, estamos fornecendo calor, e vocês verão que essas moléculas que estão vibrando só em torno do seu próprio eixo começará a escorregar umas sobre as outras. Aumentando a desordem, a vibração está aumentando. E agora sim podemos já observar aí o estado líquido, onde as moléculas elas conseguem se deslizar umas sobre as outras. Bem, turma, agora nós iremos falar sobre diagrama de fases. O que é um diagrama de fase? Um diagrama de fase nada mais é do que um gráfico de pressão por temperatura, onde em determinadas faixas, regiões de pressão e temperatura, nós iremos ver qual fase é mais estável. Ou seja, se eu tiver aqui nessa região aqui é um diagrama de fase para a água. Nessa região aqui, mais à esquerda, nós temos a fase sólida. Nessa região aqui, nós temos a fase líquida. E nessa região embaixo aqui nós temos a fase vapor. Vale lembrar que aí está representadas as três principais fases da matéria, sólido, líquido e vapor. Há também outras duas fases, mas que não é objetivo do nosso estudo nesse momento, mas eu falarei só para que vocês tenham noção, que é o quarto estado da matéria, a quarta fase da matéria, que é o de plasma, e o quinto estado da matéria, que é o condensado de Bose-Einstein. Esses dois cientistas, Einstein e Bose, eles descobriram um quinto estado que só serve para partículas bosônicas, como o hélio 4 a baixíssimas temperaturas. Enfim, voltamos aqui para a nossa realidade. Esse ponto é um ponto triplo, é o ponto onde as três fases coexistem, sólido, líquido e gasoso. Aqui, essas linhas laranjas são as linhas limitadoras, certo? Elas são as linhas limitadoras de fase, pois quando nós estamos em cima dessa linha, nós estamos mudando de uma fase para outra. Por exemplo, nós estamos aqui no sólido, estamos caminhando na direção do líquido. Quando chegarmos aqui, nessas condições de pressão e temperatura, o estado sólido está passando para o estado líquido. A substância do estado sólido está passando para o estado líquido. E assim para as outras fases sucessivamente. Tem outro ponto bem interessante que é bem aqui, ó, onde eu estou riscando aqui no gráfico. Esse ponto vai ter uma temperatura atribuída a ele e uma pressão atribuída a ele. E aqui nessas condições aqui, fazer um pontilhado. Nessa região aqui, ó, nós vamos ter o que? Aqui nós temos o fluido supercrítico. E o que é um fluido supercrítico ou um gás supercrítico? Acima dessa temperatura, vamos chamar aqui TC e ali PC. Opa, PC. Acima dessa temperatura e dessa pressão, o meu gás ele não conseguirá mais voltar ao estado líquido, por mais que eu aumente a minha pressão, certo? E esse fluido supercrítico, ele tem algumas propriedades interessantes, como o fluido supercrítico ele tem a solubilidade de um líquido, porém a viscosidade e a capacidade de efusão de um gás. Por isso que os fluidos supercríticos, como o caso do CO2, ele é bastante utilizado para a descafeinação, porque ele consegue retirar bastante cafeína a níveis praticamente iguais a zero, fica a quantidade de cafeína no café, pois o CO2, que como está mostrado aqui nesse gráfico da esquerda, esse diagrama de fase da esquerda, ou da direita, perdão, o dióxido de carbono ele é muito
bem utilizado como fluido supercrítico para retirar a cafeína do café. E o porquê que nós utilizamos o CO2 e não a água? Porque a temperatura crítica do CO2 é muito inferior do que a da água, ou seja, a uma temperatura relativamente baixa, que é de 34 graus, se eu não estiver enganado, ele já se torna um fluido supercrítico, ou seja, a gente não gasta tanta energia para transformar e obter o dióxido de carbono supercrítico. Vamos aqui olhar um gráficozinho na internet, onde eu tenho esses dados mais bem detalhados. O dióxido de carbono, ele tem a sua temperatura crítica em 304 Kelvin. Se a gente parar para sair para graus Celsius, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, bem rapidinho. 304,1 menos 273,15 dá 30,95 graus Celsius, ou seja, 30,95 graus Celsius nós temos o dióxido de carbono já como um fluido supercrítico. Por isso que, e se a gente fosse olhar a água, a temperatura crítica da água é 647,096 Kelvin. Se a gente for transformar essa temperatura para graus Celsius, fica 647,096 menos 273,15, que daria 373 graus Celsius, ou seja, 373 graus Celsius comparado com 31 graus Celsius do dióxido de carbono é muito mais interessante obtermos o dióxido de carbono como um fluido supercrítico para descafeinar, porque nós iremos gastar menos energia para aquecer esse fluido. E aqui temos as pressões relativas para obter tanto a água como o dióxido de carbono supercrítico. E aqui temos para outras substâncias também, como o metano, etano, propano, etileno, propileno, metanol, etanol e acetona. Voltando para a nossa aula, Voltando aqui para a nossa aula, nós temos também o diagrama de fase para o enxofre, onde aí nós temos que o enxofre ele apresenta duas fases sólidas, que é o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. E temos a fase líquida e a fase de vapor. Então, nesse gráfico, nós vamos ter o que? Três pontos triplos, aqui, como vocês podem ver, onde coexistirão três fases. Nesse ponto aqui, nesse ponto triplo, nós temos o enxofre na fase sólida rômbico, o enxofre na fase sólida monoclínico e o vapor coexistindo. Nesse outro aqui, o enxofre na fase monoclínica, na fase líquida e na fase vapor coexistindo. E aqui o rômbico na fase sólida, o monoclínico na fase sólida e a fase líquida coexistindo. Então, sobre o diagrama de fase, eu creio que é isso que vocês têm que saber. É a parte mais importante. E vamos estudar agora os fenômenos químicos. Como nós vimos, os fenômenos químicos são aqueles em que ocorre com alteração da composição química da matéria, como por exemplo o fogo, que é uma reação de combustão, onde ocorre a queima de quê? De carvão, lenha, etanol, gasolina, que isso aí são, são os combustíveis. Para que eu tenha um fogo, a reação de combustão, eu tenho que ter três elementos básicos, que é o combustível, o comburente, que é o oxigênio, e a energia. A energia que é justamente a energia de ativação para que aquele fogo ele se inicie. Então, aqui nós temos o carbono sólido mais oxigênio gerando CO2 mais calor. Lembrando que é uma reação exotérmica. Lembrando também que na parte aqui à esquerda nós encontramos os reagentes e os átomos se combinam para formar os produtos. Como vocês estão vendo aqui, o único produto é o CO2, mas representamos o calor nos produtos porque essa é uma reação que libera calor, libera energia. Aqui temos um exemplo de outra reação, onde o CH4, que é o gás metano, reage com o oxigênio, formando CO2 mais água mais calor, mostrando mais uma vez que é uma reação exotérmica. Outro tipo de reação química é o que? É a digestão que ocorre no nosso organismo. Nós ingerimos os alimentos, nosso organismo digere esses alimentos, produzimos energia para quê? Para utilizá-la correndo, nadando, lendo ou estudando, ou como eu estou fazendo aqui para vocês agora, lecionando, ou seja, dando aula para vocês. Outro tipo de reação química bastante interessante é a fotossíntese. A reação crucial para a manutenção da vida, né?
nas plantas e nós nos alimentamos de planta, outros animais se alimentam de plantas. Enfim, a fotossíntese ela se baseia em quê? Ela absorve a energia solar mais o gás carbônico que há na atmosfera, mais a água, e com isso ela produz substâncias para os galhos, para as folhas, para ela crescer, e também libera o gás oxigênio para a atmosfera. Então, vejamos aqui agora também alguns indícios de reações químicas. Primeiro, como nós já vimos, é a liberação de energia. O que é esses indícios de reações químicas? Esses indícios de reações químicas são indicativos que quando a gente observa em algum recipiente ou em algum lugar, você pode dizer, opa, ali está ocorrendo reação química. Um exemplo, como nós já vimos, é o fogo, né? A combustão, como tem nas fogueiras de São João. Enfim, nós já falamos disso mais anteriormente. Outro exemplo é o alumínio em contato com o iodo, gerando o iodeto de alumínio mais calor. Isso aqui libera o que? Energia, libera luz. Vocês estão vendo aí a reação bastante explosiva e liberando bastante luz. Outro exemplo é a liberação de gases. Nós temos o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada. Utilizando um catalisador, que é o iodeto de potássio, ele libera água mais gás oxigênio. Outro exemplo aqui é essa mesma reação, só que em uma escala bem mais ampliada. Olha aí como é que ocorre. Eles botaram um corante também, para ficar laranja, parecendo com um vulcão. Outro exemplo, que a gente pode ver a mudança de cor, como nós podemos observar nas flores e nas folhas, né, das árvores. Elas mudam de cor e ali é o que? Estão ocorrendo reações químicas para que ela mude de cor. Aqui é uma reação bem interessante, que é um relógio, uma reação química, que é um oscilador aí. Ó, ele fica mudando de cor. Isso aí é outro indicativo de reação química, como vocês podem observar. Bem interessante, né, essa reação química. Fica mudando, alterando aí de azul, amarelo, transparente. E um pouquinho de verde que não está bem evidenciado aí, mas também fica um pouco esverdeado. Outra reação é a de formação de um precipitado, ó, vamos observar aí, onde o nitrato de chumbo, ele reagindo com o iodeto de potássio, gera o iodeto de chumbo mais nitrato de potássio. O iodeto de chumbo, como vocês podem ver aqui, está na fase sólida, é o que vai precipitar, que é esse sólido amarelo que se forma. E é isso, pessoal, que nós temos para essa aula de hoje. Nos vemos no próximo encontro.